Como sair das dívidas? Essa é a pergunta de muitos brasileiros. Então pode ficar tranquilo ou tranquila que você não é a única pessoa que está buscando essa informação. E pode ter certeza absoluta que se você ficar até o final dessa aula aqui, você vai ser uma de muitas das pessoas que vão conseguir sair das dívidas, tá? Sair de todo esse caos financeiro. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu canal Controlando as Suas Finanças. E o meu nome é Eduardo Araújo. Eu sou um educador financeiro. Eu ajudo as pessoas a entender o que deve ser feito e mudado para conseguir organizar suas finanças, fazer o dinheiro sobrar todo mês, sair das dívidas, desse caos financeiro e começar a investir para poder montar a sua reserva. E antes da gente começar, é claro que eu não vou já pedir para você se inscrever aqui no meu canal, pelo menos por enquanto, tá? Nem vou pedir para você curtir, porque eu ainda nem comecei a falar sobre o assunto e você nem sabe se realmente vai gostar. Mas eu sei que você vai. Então, só se inscreve aqui no meu canal e deixa um like se realmente você estiver gostando. Fechou? Então já pega aí um lápis, uma caneta, caderno, papel, porque esse vídeo aqui ele vai ser uma aula completa, por isso que vai ser um pouquinho longa, mas se você ficar até o final e anotar tudo o que precisa, pode ter certeza que você vai sair daqui com uma outra visão a respeito das dívidas e você vai ver que sim, que é possível sair das dívidas e que tem solução para você. E qualquer dúvida que você tiver, eu vou te dar duas opções de me perguntar, tá bom? A primeira opção é você escrever aqui mesmo, nos comentários deste vídeo aqui. E a segunda opção vai ser você me seguindo lá no Instagram. Por quê? Você vai ter duas opções lá, então basicamente são três, né? Porque lá no Instagram você vai poder perguntar na caixinha dos stories, porque todo dia, ou quase todos os dias, eu abro a caixinha de perguntas lá. Ou, se você quiser, você pode fazer a sua pergunta no direct, pelo meu direct, tá bom? E aí, assim que possível, eu respondo para vocês. Beleza? Dito tudo isso, então, bora pra aula. Bom, vou começar falando aqui sobre o que nós vamos abordar nessa aula. O que você vai aprender se você ficar até o final dessa aula aqui. Você vai entender por que e como que as pessoas ficam endividadas. Esse é o ponto chave, gente, a base para você sair das dívidas. Você vai entender o motivo de você estar nessa situação que você está. Você vai entender também como classificar e organizar suas dívidas, como você vai, como que se planejar para poder pagar as dívidas. Eu vou falar também algumas estratégias, tá, que você pode utilizar e alguns segredinhos que os bancos têm e você não sabe, que vão te ajudar, tanto na questão de negociação como na questão do medo. Porque os bancos eles gostam, você vai entender durante a aula, que os bancos eles gostam de colocar medo nas pessoas, tá? Mas assim, a ideia aqui vai ser fazer o banco ficar interessado em receber de você e não você interessado em pagar. É óbvio que se você que você vai pagar sua dívida, mas se você está assistindo aqui meu vídeo é porque eu sei que você está interessado em pagar. Mas quando esse papel ele inverte e o banco passa a querer receber de você, de qualquer jeito, é aí que entram os descontos, as propostas e tudo mais, tá? É isso que vai acontecer e você vai entender, tá bom? Então, bora começar. Seguinte, o primeiro ponto, tá, que você precisa entender é o quê? Não é pela dívida que você vai começar. Como assim? Vou explicar. Não adianta eu falar aqui pra você, faz um empréstimo, liga no banco, renegocia a sua dívida, parcela e tudo mais. Primeiro é importante entender como que surgem as dívidas. Como que você chegou nessa situação que você está. É dívida de empréstimo, é cheque especial, cartão de crédito, consignado. Como que tudo isso aconteceu? Você já parou para pensar nisso? E por que você tem que saber disso? É dessa forma que você vai eliminar de uma vez o agente causador. O agente que está causando tudo isso, tá? E nunca mais voltar a se endividar, claro. E eu vou te dar dois exemplos para você conseguir entender. Uma pessoa que ela tem febre. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas de uma febre? Congestão nasal, dor de cabeça, dores musculares, coriza. Enfim, esses são o quê? Os sintomas de quem tem febre. E nas finanças é a mesma coisa. A má organização, as dívidas, o dinheiro que nunca sobra, o cheque especial, os empréstimos, o cartão de crédito,
tudo isso são sintomas, são sintomas. Por isso que eu falo, não vai adiantar você pegar um empréstimo para pagar uma dívida, tá? É o mesmo que você tentar resolver o sintoma e não o agente causador, entende? No começo ali vai dar uma melhorada, vai passar um pouquinho, mas depois o sintoma ele volta porque você não resolveu o agente causador, o agente causador desse sintoma, tá? Um segundo exemplo, porque eu preciso que isso fique fixado na sua cabeça, que você entenda, tá? Isso aqui não é pra enrolar, gente. Isso aqui não é pra enrolar. É pra você entender mesmo. Eu não sei se você já assistiu o filme dos Vingadores, o primeiro filme deles. Mas lá no finalzinho, já no final do filme, os super-heróis eles ficam lutando contra um monte de, eu acho que são extraterrestres, que saem de uma espécie de portal no céu. Só que o que acontece? Eles ficam lá embaixo, né, lutando e não para, aqueles bichos não param de sair daquele portal. Até que um deles tem a brilhante ideia de pegar um míssil que foi enviado lá e colocam dentro desse portal, na base onde os bichos eles eram comandados. Enfim, é bem resumidamente isso daqui. Quando essa base, esse agente causador, ele é destruído pelo míssil, aí todos os bichos morrem e não aparecem mais. E aí depois acaba o filme. Mas enfim. Nas finanças é exatamente isso. É exatamente assim. Por isso que eu disse que o primeiro ponto é você saber aonde surgem as dívidas. O que está causando as dívidas? Para você depois ir direto no agente causador. Se você ficar pegando um empréstimo ali, pagando o mínimo de cartão aqui, parcelando, renegociando, sem matar esse agente causador, né, o agente que está causando esses sintomas, sem resolver o seu real problema, de nada vai adiantar. Deu para entender, gente? Tá conseguindo entender? Então, ó, já anota essa frase aí, ó. Anota essa frase. Todo problema financeiro, todo problema financeiro tem uma origem. Então precisa entender a origem para poder enxergar a solução. É isso. Não fique focando na dívida. Ela é só um sintoma. Procure saber o que está originando a sua dívida, o sintoma, e aí sim depois você vai focar na solução. Tá? Durante essa aula aqui você vai compreender, tá? Olha só esses dados, Presta atenção nisso aqui, gente. Sabe por que o Brasil tem mais de 66% dos brasileiros endividados, gente? 66%. Isso é mais da metade da população. É muita gente, é muita gente. Mas existe uma explicação para isso. Primeiro, porque o Brasil ele é um país consumista, extremamente consumista. Quantas propagandas você não vê por dia na televisão? Na internet, loja, shopping? Querendo ou não, você está sendo ali o tempo todo seduzido a gastar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque é um país que tem uma péssima cultura financeira. As escolas, faculdades, o país, os pais, quer dizer, né? Desculpa, os pais não ensinam, não falam sobre o dinheiro, como lidar com ele. Terceiro ponto é a facilidade de dinheiro. As pessoas negativadas ainda assim conseguem um empréstimo fácil, cheque especial disponibilizado, cartão limite no cartão de crédito. Quarto ponto, juros extremamente altos, gente, abusivos. E o quinto ponto é que não existe uma lei que ajude o consumidor a se livrar desses juros abusivos. Agora pega esses 5 pontos assim e analisa. É óbvio que mais da metade da população ficaria endividada. É extremo consumo, péssima educação financeira, grande facilidade de dinheiro, juros abusivos e nenhuma lei que ajude o consumidor. É a combinação perfeita. Você está conseguindo entender? Você não tem que ter vergonha de ter dívidas. Você não é a única pessoa no mundo nessa situação. Calma. Quem teria que ter vergonha, sabe quem tem que ter vergonha? É o governo. De deixar os bancos cobrarem juros abusivos, tá? Vergonha de não criar uma lei que funcione para acabar com isso. O governo teria que ter vergonha de não disponibilizar nas escolas aulas sobre educação financeira. Vergonha de não ter a iniciativa de pelo menos tentar começar a mudar a cultura financeira do brasileiro. Aí sim, o governo teria que ter vergonha disso. Mas infelizmente, na minha opinião, esses fatores externos acabam sim influenciando, tá? Não que você deva colocar a culpa no governo. A culpa é de quem quis ficar endividado. A culpa é sua, claro, porque você não se planejou. Mas eu acredito sim que esses pontos externos
acabam influenciando, querendo ou não, tá? Mas assim, vamos lá. Existe uma diferença entre dívida vencida e compromisso financeiro. Compromisso financeiro é tudo aquilo que você acordou a pagar, seja parcelado ou não. E as dívidas vencidas são os compromissos financeiros que você deixou de pagar lá atrás. É isso, tá? Vou explicar. Quando você faz um empréstimo e você decide pagar em X parcelas, isso passa a ser um compromisso financeiro seu. Foi um acordo que você fez. A partir do momento que você deixa de pagar esse empréstimo, aí sim passa a ser uma dívida vencida. Mas, quando você renegocia essa dívida vencida, ela volta a ser um compromisso financeiro. Beleza? Deu para entender? Agora você precisa entender outro ponto. Tá? Entender o seguinte, vamos lá. Existem 3 tipos de dívida e nós vamos classificar em 3 níveis diferentes. Então, já anota aí. O primeiro nível estão as dívidas que vamos chamar de dívidas meu bem. Por que eu dei esse nome? Você vai entender. Nesse primeiro nível estão os financiamentos de imóvel ou de veículos, tá? Os financiamentos, aluguel, IPTU, IPVA, condomínio, impostos. São dívidas que precisam ser tratadas com prioridade máxima. Porque essas são as dívidas que têm um bem atrelado. E se você não fizer o pagamento, pode correr o risco de perder o bem que você tem. Por isso que eu chamo esse primeiro nível de as dívidas meu bem. Está relacionado ao bem que você tem atrelado a essa dívida. Então, querendo ou não, acaba sendo preciso se esforçar um pouquinho mais para você conseguir pagar essas dívidas. Tem que procurar formas de fazer dinheiro. Fazer uma renda extra, vender alguma coisa que você não utiliza mais. Enfim, gente, tem que dar um jeito. São as dívidas que, assim, infelizmente, se explodir, pode causar um estrago muito grande, beleza? E aí a gente vai para o segundo nível. No segundo nível estão as dívidas que eu chamo de juros altos. Obviamente, pelo nome, nesse segundo nível ficam as dívidas que têm juros altos. E quais são? Basicamente só duas dívidas: cheque especial e cartão de crédito. Porque esses 2 carinhas aí são os que possuem os juros mais altos, tá, do nosso país. É eles, pronto. E aí, por fim, nós vamos chegar no terceiro nível, que são as dívidas que eu chamo de juros baixos. Aqui nós podemos colocar aquelas dívidas que podem esperar um pouquinho mais para serem pagas, porque os juros delas são baixos, tá? E não terão grandes consequências se caso você não efetuar o pagamento delas agora. Exemplo, empréstimos podem entrar aqui, boleto de faculdade, algum serviço ou produto que você contratou, que você fez, algum dinheiro emprestado que você pegou com algum parente, dívida com lojas também. Então, levando em consideração as consequências que o não pagamento dessas dívidas pode causar, essas são as mais tranquilas. E você pode deixar para depois. Tá? É claro que a loja vai colocar seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, mas nada além disso. E eu já queria aqui abrir um parênteses, bem rapidinho. Se quiser, já até se prepara para você anotar o que eu vou falar aqui. Não existe esse negócio de nome sujo. Esquece isso. Esquece isso. As pessoas elas ficam tão preocupadas. Ah, Du, mas vai sujar meu nome. É a minha honra. Eu te entendo. Mas não precisa se envergonhar por causa disso. 48% da população brasileira está com o nome protegido. Você não é a única pessoa assim. O que vai acontecer é que o seu nome vai ficar protegido. Protegido. Para você não fazer mais besteiras com o dinheiro. O SPC, o Serasa são órgãos de proteção ao crédito. Proteção, gente. Esquece esse termo de sujo, nome sujo. É protegido. Quando isso acontece, é como se a instituição que te colocou lá, ela estivesse dizendo assim, ó, olha, o Eduardo ele está gastando demais. E ele não está pagando. Vamos ajudar ele para ele não se prejudicar mais. E aí, protege o nome. É isso. Agora você está com o seu nome protegido para você não se endividar, não se enrolar mais ainda. Se o seu nome ele já está protegido, de boa, relaxa. Não gasta sua energia pensando nisso, tá bom? O seu foco agora tem que ser na solução.
Ó, já até anota uma frase aí, ó. Não gaste energia com o que você não tem controle. Não gaste energia com o que você não tem controle, gente. Você precisa agora focar e entender o que está acontecendo. O seu foco tem que ser em controlar suas finanças e, consequentemente, você vai tirar o seu nome de lá. Tá bom? É uma consequência, é uma consequência. Mas para de se preocupar com isso. Isso é um resultado da sua má organização financeira, mas e daí? Paciência. Você não é e nem será a única pessoa assim. Mais importante, é que agora você está buscando mudar isso. Você está focando na solução. E aí agora eu fecho meus parênteses aqui e volto, tá? Estávamos falando sobre as dívidas, certo? De juros baixos. Só para finalizar esse ponto então. Então para essas dívidas desse terceiro nível, tá? Mas não só desse terceiro, mas do segundo nível também, que é o cheque especial, cartão de crédito. O máximo que vai acontecer é o seu nome ficar protegido, tá? Porque para as empresas não compensa elas entrar com um processo, com uma ação judicial, porque os custos são muito altos. E aquele dinheiro emprestado que você pegou com alguém, é só você conversar com um jeitinho com uma pessoa ali, fala que você está se organizando financeiramente, que você vai pagar depois. Entendido tudo isso, agora nós vamos para a prática. Agora nós vamos para a parte de planejamento, que é um ponto muito importante. Por quê? Antes de você negociar uma dívida, é importante que você saiba o que está acontecendo com as suas finanças. Você precisa ter uma visão geral de todo o seu dinheiro para os próximos meses. Não é só para agora. Eu não vou conseguir aqui falar sobre planejamento financeiro, porque senão esse vídeo ele vai ficar muito, mas muito grande. Ele já é grande. E se eu falar sobre planejamento financeiro, vai ficar mais ainda, tá? Se você não souber fazer e quiser aprender a fazer um planejamento financeiro, quer que eu faça um vídeo explicando sobre planejamento financeiro? Deixa nos comentários aqui embaixo, beleza? E aí eu providencio para vocês. Mas vamos lá. Basicamente, você precisa listar todas as suas despesas. Só despesas. Nada de dívidas, por enquanto. Então, lista todas as suas obrigações, os seus compromissos financeiros. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai subtrair com o valor que você recebe. Pronto. Agora você já vai saber, ter uma noção ali se vai ter ou se vai sobrar, né, algum dinheiro para você começar a negociar suas dívidas. Em tese é isso. Então a gente vai começar pelo primeiro nível, tá? Se você tem alguma dívida que está no primeiro nível, as dívidas meu bem, já prioriza o pagamento dela. Ô Du, fiz meu planejamento, mas eu vi que não sobrou dinheiro. Olha, infelizmente você precisa dar um jeito. Se for um aluguel, conversa com o proprietário para tentar prorrogar o pagamento. Se for um financiamento, tenta negociar também. Vender esse bem para alguém que assuma as parcelas que estão faltando. Se for uma dívida de imposto, aí eu sugiro que você converse com o contador, tá bom? Ou com um especialista nessa parte tributária, porque e veja qual que é a melhor solução para você, tá? Uma pergunta que sempre me fazem, o que é? E se eu fazer um empréstimo? Se eu fazer um empréstimo para pagar essa dívida? Faz sentido. Mas pensa comigo. Você vai fazer um empréstimo para pagar o aluguel. Ou alguma parcela do seu financiamento, enfim, alguma dívida ali do primeiro nível. No mês seguinte, além dessas despesas, você ainda vai ter a parcela do empréstimo que você acabou de fazer. Minha opinião, não é a melhor solução. A melhor solução é você. Presta atenção, é você verificar dentro do seu planejamento, tá? Verificar ali o que você pode reduzir, eliminar esses gastos, cortar esses gastos e encontrar meios de aumentar a sua renda, beleza? É isso. É isso. Agora nós vamos trabalhar o segundo e terceiro níveis juntos, tá bom? Tanto as dívidas de juros altos como as dívidas de juros baixos, porque as estratégias que eu vou passar agora, elas funcionam para todas essas dívidas, tá? Todos esses tipos de dívidas, menos para o primeiro nível, que você tem um bem atrelado. Porque são estratégias só para o segundo e terceiro nível. Dívidas de juros altos e as de juros baixos. Beleza? Entendido isso daí? Então vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que você nunca deve fazer. Anota isso daí. Tá? Anota isso daí. A primeira coisa que você nunca deve fazer enquanto eu tomo uma água aqui. Até se você quiser também, aproveita e já toma água também. Então a primeira coisa
que você nunca deve fazer é: nunca ligue para o gerente do banco. Nunca ligue para o gerente do banco. Eu não tenho nada contra gerente, quero deixar isso bem claro aqui, tá? Se tem algum gerente assistindo aí, desculpa, mas eu quero aqui ajudar as pessoas. Eu preciso dizer, gerente, ele é da onde? Da onde que é o gerente? Do banco, não é? Ele não trabalha para o banco? Então, não liga para o gerente do banco querendo negociar a dívida, não liga para ele. Porque assim, gerente do banco, ele não é o seu amigo. A função dele é ganhar dinheiro vendendo produtos do banco. Não liga para o gerente do banco. E a segunda coisa que você tem que fazer, presta atenção, para você não se confundir, que isso aqui é muito importante, gente. O que eu vou falar aqui para vocês, anota isso daí. É uma estratégia para sair das dívidas. Você não vai virar uma pessoa caloteira, uma pessoa espertinha. Simplesmente você vai criar uma estratégia para adiar o pagamento das suas dívidas, tá bom? Adiar o pagamento das suas dívidas. É muito importante que você entenda isso daqui para não confundir. Se você não tem o dinheiro todo do valor total da sua dívida, você simplesmente não vai priorizar isso agora. A dívida não é a sua prioridade agora. As pessoas elas ficam se lamentando. Eu não vou conseguir pagar minha dívida. E agora, o que eu vou fazer? Aí negocia, parcela de novo e não consegue parar e paga de novo e depois liga de novo e novamente renegocia e os juros só vão subindo e aumentando. E é dessas pessoas que o banco gosta. O banco gosta dos devedores, gente. É dos devedores. O banco não tá nem aí pra quem é adimplente, pra quem paga tudo certinho. Quem paga certinho as contas, pro banco, tanto faz. Então entenda, a sua prioridade agora é controlar as suas finanças. Controlar as suas finanças. Procurar meios de aumentar a sua renda e fazer uma reserva para quitação de dívida. Para você pagar essa dívida no valor total quando te ligarem fazendo propostas. Aí a primeira pergunta que eu sei que vão fazer. Se não for a primeira, vão fazer essa pergunta. Du, mas os juros são muito altos, eu não vão parar de subir. E se eu não negociar logo isso daqui, eu não vou conseguir pagar, porque os juros vão continuar subindo. E é exatamente isso que os bancos querem que você acredite. E aqui eu começo a contar alguns segredinhos dos bancos para você. Na teoria, as pessoas acreditam nisso, que se você deixar de pagar uma dívida, os juros não vão parar de subir. E isso é o que o gerente do banco vai dizer se você ligar para ele, que os juros nunca vão parar de subir. Mas isso é mentira, Olha só como que funciona as cobranças, não só dos bancos, mas das instituições. Nos primeiros meses, obviamente, que o banco vai te ligar. Vão te ligar cobrando, dizendo que você vai ter juros corridos, caso não ocorra o pagamento. E esse é o primeiro passo deles, tá? É uma forma de te ameaçar, de te forçar a pagar. É uma forma deles colocarem um medo em você, de você ficar desesperado e, consequentemente, tomar decisões erradas e precipitadas. Depois de uns 4, 5 ou 6 meses, dependendo da sua dívida, eles percebem que o cliente não vai pagar e começam a tentar negociar. Mas a dívida ainda está lá em cima, cheia de juros. Mas se você não quis pagar antes, imagina agora, com a dívida gigante, absurdamente grande. Aí, por fim, depois de várias tentativas, a sua dívida ela entra no PDD. Eu já vou explicar sobre isso aí, tá bom? O banco, o que ele vai fazer? Ele vai passar a sua dívida para um escritório de cobrança, pedindo para eles recuperarem qualquer valor. E você sabe por que isso acontece? Olha só. Os bancos, se quiser, já até anota isso daí, que é muito importante. Os bancos, eles precisam prestar contas para o Banco Central. E a carteira de inadimplentes deles, que é o tal do PDD que eu acabei de falar, que eu falei agora há pouco, não pode ser muito alta, porque isso vai queimar o banco. E ele acaba sendo mal visto. E pode perder a credibilidade com o Banco Central. Para eles isso aqui é muito importante. E qual que é a solução deles quanto a isso? Como já te ameaçaram, com juros altos, mas não adiantou. Tentaram negociar, mas não adiantou. Agora eles vão contratar uma empresa terceirizada, vão dizer o seguinte, olha, dá um jeito aí, recebe qualquer valor dessa lista aí, que eu tô te dando. Eu não posso ficar com essa lista de inadimplentes gigante do jeito que tá. E aí começam as cobranças para cima de você. Elas ficam um pouco mais intensas. Às vezes,
você pode prestar atenção quando você recebe ligação. O atendente, ele diz que é o representante do banco. Representante, porque na verdade ele não é do banco. Ele é de uma empresa de cobrança. Apesar de que tem uns que acabam falando sim, que são do banco. Mas enfim. Mas essa é a hora boa de você conseguir aquele desconto sensacional. Porque eles já estão querendo qualquer coisa de você. E essa é a hora de você pegar o seu dinheiro de quitação de dívida e fazer o pagamento. Ah, Du, mas tem certeza? Se eu não pagar minha fatura agora, ela vai ficar gigante. Sim, vai. Mas depois ela vai diminuir de novo. Eu não estou dizendo para você não pagar. Dar uma despertinho com o banco. Não, não. Isso é uma estratégia inteligente para quem está controlando as finanças. É uma estratégia, gente. Nós não somos obrigados a ficar pagando juros extremamente altos para o banco. Eu acho certo sim, tá? Eu acho certo sim os bancos cobrarem por causa de um atraso. Porque foi um acordo que você fez. Se você atrasou, eu acho certo, tá? Mas em contrapartida, eu acho totalmente errado os juros abusivos que eles cobram também. E outra, o cidadão brasileiro não tem culpa do país não investir em educação financeira. As pessoas precisam, por conta própria, buscar isso. E infelizmente elas só percebem quando já estão numa situação de dívidas, né, endividadas. Então, essa é a ideia. É você agora, tá? Você agora vai priorizar primeiro montar a sua reserva de quitação de dívida. Ainda mais se você não tiver dinheiro para pagar a sua dívida. Porque tem gente que se aperta tanto para poder pagar a dívida. E às vezes por falta de conhecimento não sabe que não tem necessidade disso. Você não tem que deixar de comprar alguma coisa na sua casa, de fazer as suas coisas, sabe? Se apertar tanto para poder ficar entregando dinheiro pro banco, negociando. Não, gente, não. Você vai pagar sua dívida, mas calma. Sua prioridade é se organizar primeiro. Entenda o que está acontecendo, tá? Primeiro. Ah, mas vão ligar direto, vão ficar cobrando. Com certeza eles vão. Mas seja sincero. É só você dizer, olha, eu estou organizando minha vida financeira, tá bom? Em breve eu farei o pagamento da dívida no valor total. E aí provavelmente o atendente sabe que ele vai falar assim, ó, ah, mas essa proposta, senhor, é só para hoje. Coisa e tal, não sei o quê. Meu, esquece, mentira. Isso aí é só um script que o atendente tem que seguir, um script do banco, tá? Mas fica tranquilo, fica tranquila. Quando você estiver com as suas finanças em ordem, com o seu planejamento bonitinho, sua reserva de dívida montadinha ali, ó, só aguardando a proposta, aí sim, espere eles ligarem. E aí eles vão te fazer a proposta e você pode muito bem fazer uma contraproposta. Certo? Você pode falar, olha, eu tenho tanto, quero pagar essa dívida, mas é o que eu tenho no momento. Se eles aceitarem, amém. Se não aceitarem, amém também. Aguarda, espera mais um pouquinho, sem pressa, tá? Deixa seu dinheirinho lá, continua organizando suas finanças e na próxima oportunidade tenta de novo. E é isso. Beleza. Aí algumas pessoas vão falar assim, ah, mas o meu relacionamento com o banco, ele falou que vão me colocar num blacklist e tudo mais. Esquece relacionamento com o banco, gente. Esquece. O banco não é o seu amigo. Só tá sendo seu amigo porque você é uma pessoa endividada que tá ali, ó, dando dinheiro para ele, dando dinheiro para eles. Esquece relacionamento com o banco, tá? Até porque você pode ter certeza do que eu vou falar aqui. Eles vão te ameaçar, eles precisam te ameaçar de alguma forma, então eles vão falar isso mesmo para você. Só que é o seguinte, a partir do momento que você começa a organizar suas finanças e eles vão perceber isso, que você está pagando tudo em dia, que está tudo certinho, você pode ter certeza que depois, automaticamente, seu relacionamento com o banco vai melhorar e vai ficar bom. Isso é fato. Tá? Então, deixa eles ameaçarem e falarem o que quiser. Esquece relacionamento com o banco, tá bom? Sobre consignado. Vamos falar sobre consignado. Eu tenho uma má e uma boa notícia. A má é que não tem como desvincular, infelizmente, gente. Então não dá para você fazer essa estratégia de adiar o pagamento. Porque é um empréstimo que ele está atrelado ali na sua folha de pagamento e não tem o que fazer. Tanto que é por isso que o consignado ele é um dos empréstimos com as taxas de juros mais baixas. Tá? Justamente porque o banco ele tem essa segurança. Vai debitar direto da sua folha e o banco vai estar recebendo. Mas a boa notícia é que existe uma forma de você conseguir diminuir o SET, né? Nós chamamos de SET, que é o custo efetivo total, ou seja, é o valor total ali do seu empréstimo. E, consequentemente, as suas parcelas também vão diminuir. Como você fazer isso?
portabilidade, que é quando você leva a sua dívida para outro banco, com juros menores, tá bom? Tem pessoas que faz isso e que dá certo. Mas assim, isso vale tanto para consignado como para financiamento, empréstimo também. Só que portabilidade de financiamento só tem que se atentar um pouquinho a algumas taxas que são cobradas, porque às vezes acaba não compensando. Então, se for fazer portabilidade de financiamento, se atente a isso. Mas a portabilidade de consignado não existe cobrança, tá bom? Para você fazer essa migração, essa mudança de um banco para o outro. Bom, e como você vai fazer a portabilidade? Liga na outra instituição e diz que você tem uma dívida tal e gostaria de fazer uma portabilidade. E aí eles vão pedir para você os seus dados e provavelmente eles vão consultar lá no sistema, tal, o seu empréstimo. E aí eles vão te dizer, olha, você está pagando atualmente um 7, que é o custo efetivo total, que eu falei, está pagando um 7 de 7%. E nós conseguimos fazer por tanto por cento. E olha só que interessante, sabe o que vai acontecer? O seu banco atual, que você tem um empréstimo, ele vai te ligar. Ô Eduardo, nós vimos que você quer fazer uma portabilidade de consignado, quer tirar do nosso banco. Qual que é o motivo? Podemos te ajudar? É claro, né, gente? Eles não querem te perder. Bom, aí você negocia e escolhe qual banco vai ficar melhor para você. Qual vai ser a sua melhor opção. Vê qual que é a proposta deles. E é isso, tá bom? E agora eu queria falar sobre cheque especial, mas eu já te adianto que não dá para fazer portabilidade. Mas nós podemos aplicar a estratégia de adiar o pagamento. Mas como, né? Se o dinheiro cai lá na conta e o banco já pega. O dinheiro cai e o banco já pega. Seguinte, você vai abrir uma conta digital e seguir sua vida por lá. Segue sua vida por lá. Mas, de novo, eu tenho que repetir. Você não está dando uma de esperto e nenhuma de caloteiro. Nada disso. Isso é uma estratégia para você sair das dívidas e não ficar entregando seu dinheiro para o banco. Não é para você abrir conta em outro banco e esquecer da sua dívida lá no cheque especial. Nada disso. A ideia aqui é você se despertar, arrumar a casinha, controlar suas finanças, fazer seu planejamento, montar uma reserva de quitação de dívida e depois fazer o pagamento do valor que você quer, com um desconto. Sem esses juros abusivos. Não tenha pressa, gente. Não tenha pressa. Controla as suas finanças, organiza as suas finanças, monta a sua reserva de quitação de dívida e aguarda as propostas. Faça isso e o banco vai ficar interessado em receber de você, tá? Porque na maioria das vezes são as pessoas que ficam interessadas em pagar. E o banco, ele percebe isso, ele sabe disso. Por isso que eles cobram juros altíssimos, tá? Mas nesse caso, eles vão ficar interessados em receber a sua dívida e é aí que você consegue os descontos, tá bom? E uma outra pergunta que fazem muito é sobre empréstimo. Se fazer um empréstimo para pagar uma dívida é uma boa. Olha, entenda o seguinte, anota isso daí. Não é o dinheiro que resolve a vida financeira. O dinheiro em si não é a solução. Olha para suas finanças, para o seu futuro e veja se vale a pena fazer isso daí. Porque é viável. Mas você precisa verificar antes se as parcelas desse novo empréstimo elas vão caber dentro do seu planejamento. Se todos os meses seguintes você vai conseguir dar conta de pagar essas parcelas. Tudo direitinho, sem deixar nada pendente. Né? E sem deixar de seguir sua vida também, montar sua reserva e tudo mais. É o que eu falo. Fazer uma dívida para pagar outra dívida sem antes de fato entender o que está acontecendo, o que precisa ser feito e mudado, sem controlar suas finanças, não vai adiantar. Não adianta, gente. Quantas pessoas elas não ficam nessa roda de faz um empréstimo ali para pagar uma dívida aqui. Aí depois para de pagar de novo e aí parcela de novo, aí faz outro empréstimo para pagar essa dívida que deixou de pagar e enrola tudo e é bola de neve. Gente, não faça isso. Aplica as estratégias que você está aprendendo nesse vídeo aqui, nessa aula aqui. Não se preocupe se seu nome ficar protegido. Se vão ficar te cobrando, se mandarem uma ação extrajudicial. A propósito, tem uma pergunta sobre isso, eu já vou falar sobre isso, tá bom? Não se preocupa com isso, gente. Aí a pessoa faz um empréstimo para pagar cheque especial, uma fatura de cartão de crédito, mas as parcelas não cabem dentro do planejamento dela. Aí no próximo mês, ela fica sem pagar. E começa tudo de novo.
É claro que se você quiser e analisou que para você compensa fazer um empréstimo e você vai conseguir se livrar das dívidas, não tem problema nenhum. E tem gente que faz e dá certo. Eu só não recomendo, mas dá para fazer tranquilamente. Tem gente que junta todas as dívidas, vai ligando para cada uma, negocia tal, pega um valor total de cada uma, depois faz um empréstimo do valor total de todas essas dívidas, do montante, quita tudo e fica com um empréstimo só. E aí ele se responsabiliza só com as parcelas. É uma boa? Depende. Isso é você quem tem que determinar, tá bom? Se vai te ajudar ou não. Se você está disposto a pagar os juros desse novo empréstimo, se as parcelas cabem no seu planejamento para os próximos meses, né? Porque não é só para o mês seguinte, tá? Então, tranquilo. Só um aviso. Cuidado com o consignado. Se for para você fazer um consignado, lembre-se que apesar da taxa de juros ser baixa, vai acabar descontando na folha de pagamento. Você não vai ter muito assim para onde correr, só fazendo a portabilidade, tá bom? E é interessante também falar que se você tem muitas dívidas e quer fazer um empréstimo, se você conseguir, você pode ter certeza que os juros vão ser, a taxa de juros vai ser muito alta, porque as instituições elas sabem que você está endividado, tá? Elas sabem muito bem. E qual vai ser qual a segurança delas? Que você é uma pessoa já endividada, que você vai pagar esse novo empréstimo que você está fazendo. Ah, você deve ter falado, eu estou fazendo esse empréstimo porque eu vou juntar todas as dívidas que eu tenho e fazer o pagamento. Beleza, mas quem garante que você vai pagar? Por isso que os juros acabam subindo, tá bom? Agora sobre a ação judicial. Que é a pergunta que as pessoas muito fazem bastante, né? Du, mas se eu não pagar minha dívida, eles vão me colocar numa ação, eu vou para a justiça, já até recebi uma notificação. Calma, calma. As pessoas confundem muito isso daqui. Isso aqui vai te ajudar demais. Olha, gente, nós já estamos finalizando, tá bom? Segura mais um pouquinho aí, porque essa parte aqui ela é muito boa. É muito boa, muito importante. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você já tá gostando aí, ó, já dá um like, tá bom? Já se inscreve aqui embaixo no meu canal, se você não for um inscrito, beleza? E se quiser também, já pega uma água aí pra tomar, porque a aula tá sendo muito boa. Então vamos lá. Existem dois tipos de cobranças: a extrajudicial e a judicial. Geralmente, na maior parte dos casos, se duvidar em 98% dos casos, as pessoas recebem a cobrança extrajudicial. Essa cobrança, ela toma um caminho totalmente assim, totalmente oposto, inverso de uma ação judicial. Não tem nada a ver com justiça. É só uma forma do banco te ameaçar. Afinal, ele quer receber, gente. Então ele procura formas de te ameaçar. Mas calma. Isso não passa de uma notificação. É só uma cobrança que você recebeu. E por que os bancos, as empresas, as lojas, enfim, por que não colocam você na justiça? É simples, é simples. Os custos são muito altos para os bancos colocarem você na justiça. Não vale a pena. Tá bom? Não vale a pena ele te colocar na justiça ou bloquear a sua conta. Ainda mais se o valor da dívida for muito baixo. Eles só vão fazer isso se o valor da dívida for muito, mas muito alto. Mas é só se o valor original da dívida for alto, tá? Agora essas dívidas pequenas, que os valores ficaram exageradamente altos, eles não entram com ação judicial. Porque para te processar, eles precisam contratar advogado, aí vai ter perícia contábil para saber como que a dívida chegou nesse valor, tá bom? Por que a dívida aumentou tanto? O banco tem que provar isso pro juiz, vai ter que mostrar. O juiz vai querer saber da evolução dessa dívida. O juiz vai olhar pro banco e vai dizer: ô banco, vocês não têm vergonha não? De cobrar tudo isso aqui, né, nessa dívida aqui? Entendeu? Aí depois tem a fase do julgamento, das instâncias, tudo mais. Essas partes aí de processo. E por fim vem a execução. Então, além de demorado, é muito gasto, não compensa para os bancos, tá? E ainda que a sua dívida vá parar na justiça e ela seja executada, e aí se você não tiver dinheiro para pagar, o que vai acontecer? Penhora de bens. Mas, olha só essa imagem que eu vou mostrar que está aparecendo na tela para vocês. Olha só o que não pode ser penhorado. Não compensa para o banco, não compensa. E quando eu estou falando banco, tá? Mas pode ser qualquer instituição. Só vão entrar na justiça se for algo assim que realmente eles viram que compensa. É tipo assim, se você for um empresário que tem muitos bens imóveis, terrenos, automóveis, apartamentos, e se a sua dívida, o valor original dela for muito grande, aí sim você tem que tomar cuidado. Mas venhamos e convenhamos, né, que
um empresário que tem tudo isso, ele ficar endividado, ficar devendo, é complicado, né? É um pouco complicado. Mas enfim, cada um é cada um. Cada um tem uma situação diferente. Porém, todavia, se você tem uma dívida judicial, se ela já está em ação e tudo mais, procura um advogado, tá bom? Porque infelizmente um educador financeiro não vai conseguir te ajudar. E outra coisa que acontece também às vezes, se o gerente te ligar dizendo que vão penhorar seus bens, você pode ter certeza que vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer. Por quê? Existe um caminho até a penhora de bens, até que isso aconteça. Então quando o gerente ele te liga, ele mesmo já sabe que vai demorar muito. Então ele te ameaça, ele tem que te ameaçar. Como eu falei, o banco ele tem que te ameaçar de alguma forma. E se a dívida ela está nesse caminho, é porque o valor é alto e eles querem muito receber. Mas como eu falei, o número de casos assim é extremamente baixo se for comparado aos demais, tá bom? Bom, gente, assim, eu acho que é isso. Essa foi então a nossa aula, né? Esse nosso aulão. Um passo a passo aí bem detalhado para você sair de uma vez por todas essas dívidas, esse desespero, esse caos financeiro. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que esse conteúdo ele tenha te ajudado e que possa ajudar muitas pessoas. Como eu já falei lá no começo do vídeo, se você quiser me fazer perguntas, escreve nos comentários desse vídeo aqui ou me segue lá no Instagram. Deixe sua dúvida lá na caixinha de perguntas, tá bom? Dos stories. Ou então, faz o seguinte, me manda um direct. Pronto. Aí eu tiro suas dúvidas lá assim que possível. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? E se inscreve no meu canal se você não for um inscrito. E compartilha esse vídeo. Compartilha com as pessoas que você conhece e sabe que precisam desse tipo de informação, tá bom? Compartilha mesmo. As pessoas precisam saber disso. Me ajuda aí a diminuir essa porcentagem de inadimplência, de pessoas endividadas no Brasil. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado mesmo por você ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Espero que tenha sido assim de extrema valia, né? Espero que tenha sido um conteúdo bem valioso para você e que tenha te ajudado de uma forma grandiosa, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.